Paz do Senhor Jesus, quem vos saúda, pastor Antônio de Almeida, soldado de Cristo. Hoje estou gravando da minha casa aqui, porque as condições não permitiram que eu fosse na cidade. Muito bem, hoje eu vou falar sobre a história do planeta, a história humana. No princípio, antes de Deus trazer a raça humana para a Terra, houve uma guerra no céu. E aqui fala em Apocalipse 12, 7. E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e batalharam o dragão e seus anjos, e não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo, e foi precipitado por terra, e seus anjos foram lançados com ele. Então, antes de tudo, lá no céu, Lúcifer, o portador da luz, o anjo, querubim, que fala sobre ele aqui, né? Ezequiel 28, eu vou ler para vocês aqui. Ezequiel 28 fala sobre a sabedoria, a beleza, as maravilhas desse anjo. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor, visto que se eleva o seu coração e dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, sendo tu homem e não Deus. Estima seu coração como se fosse o coração de Deus. Eis que és mais sábio que profeta Daniel, e não há segredo que possa esconder de ti. Pela sua sabedoria e pelo seu entendimento alcançaste o teu poder e adquiriste ouro e prata e seus tesouros. Pela extensão da sua sabedoria no seu comércio aumentaste o teu poder, eleva o seu coração por causa do seu poder. E aqui fala, né? Mas assim ainda, filho do homem, levanta a palavra sobre o príncipe de Tiro, dizendo, tu és o aferidor da balança, cheio de sabedoria, perfeita em formosura. Estava no Éden, jardim de Deus, toda a pedra preciosa por cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. E as obras dos seus tambores, dos seus pífaros, estavam em ti até o dia em que foste criado, foste preparado. Tu eras querubim ungido para proteger, estabeleci no monte santo de Deus, estava no princípio, no meio das pedras afogueadas andava. Perfeito era em seus caminhos, desde o dia em que foste criado, até o dia que achaste pecado em ti. Então, lá no céu já houve uma contenda. Esse demônio levou um terço dos anjos de Deus na batalha e foi batalhando, jogado aqui na terra. Depois que jogou tudo aqui na terra, esse lixo, ao desobedecer a palavra de Deus, Lúcifer, o portador da luz, o querubim ungido, o maravilhoso, virou um demônio. E quando Adão pecou contra Deus, desobedecendo a sua palavra, virou outro demônio. E desse demônio somos filhos. Todos os pecados estão separados de Deus. A criança, desde o seu nascimento, já nasce pecador. Por isso, o crescimento gigantesco do maldade das crianças, o câncer infantil. Deus visita a maldade do pai e do filho até a terceira e quarta geração daqueles que aborrecem a Deus. Êxodo, capítulo 20, versículo 2. Então, a palavra de Deus fala que a raça humana foi criada aqui na terra, a imagem e semelhança de Deus. Mas no dia que comeres desse fruto, certamente morrerá. E aquela imagem angelical, sem sexo, sem intestino, sem estrume dentro da barriga, santo e puro, morreu. E ganhamos esse corpo animal, que a semente do homem tem rabo, que não girinam nada com o seu rabinho. Ao fecundar no óvulo, cai. Eu tenho uma prima aqui em Datuba que tem um rabo de 30 centímetros.
há uma artéria importante, se amputar aquele rabo, a criança morre. Hoje ela é moça. Então, vocês entendem que esse Deus maravilhoso fez tudo de bom e belo. A raça humana estragou-se. E Deus viu a primeira maldição. Caim matou Abel. Colocarei um sinal em ti, que todo que te ver quiser te matar. Não sei que sinal é esse. Sugiro, sei lá. E depois, quando Noé, Deus viu que não tinha jeito, afogou a todos como cães. Noé saiu da arca, né? E então plantou um pé de videira e fermentou o vinho e bebeu, se embriagou e dançou nu na sua tenda. Tinha 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. E o filho mais novo, Cão, viu o pai nu e zombou. E os 2 irmãos cobriram a nudez do pai. E ao contar isso ao pai, no dia seguinte, Noé amaldiçoou seu filho Cão, dizendo: bendito seja o Deus de Jafé e de Sem, que terá Cão por escravo. Daí começou a escravidão. Com um sinal que Deus pôs em Caim, passou-se o dilúvio e permaneceu esse sinal em Noé. E Noé teve a bebedeira e aflorou a maldade do coração de Noé, porque Noé era filho de Caim, né? Porque Abel morreu, não deixou filho, deixou descendência. Quem deixou descendência foi Caim. E começaram a invocar a Deus em Gênesis 7 fala. E começaram a invocar a Deus. Gênesis 7. Mas em pouco tempo acabou essa invocação de Deus, que veio a maldade e tomou conta da terra. Somente uma família escapou. E dessa família, que é de Noé, filho de Caim, tinha o sangue da semente de Caim. E dali nasceu a escravidão, que até hoje existe a escravidão. Por causa de Noé, que se embriagou e aflorou nele o sangue do pecado, que era filho de Caim, e amaldiçoou seu próprio filho para ser escravo por resto da vida. Sem e Jafé, os semitas, né? São os lensivos, os arianos. E a outra raça, você sabe, que tem um sinal especial, é escravo, por tudo onde vai é escravo, escravo, escravo. E quem fez isso foi Noé. Então, seguindo em frente aqui, Deus fala, né, que lá em Gênesis 3, a alimalha é um ramo de 4 patas, cor de serpente. Serpente é algo brilhante e belo, do original grego. E esse ser, Deus criou. Essa criação de Deus enganou Adão e Eva, pode comer do fruto. E quando comer do fruto, morreu aquele ser angelical e nasceu esse ser animal que somos nós. Somos animais. Imagem de animais, racionais, mas animais. E então, esse ser já nasceu separado de Deus, já no corredor da morte, condenado ao fogo do inferno. Somente se você aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, você será salvo. Não nasceu da carne, da vontade do homem e da mulher, porque todo mundo nasce da vontade do homem e da mulher, não nasce da vontade de Deus. Quem nasce da vontade de Deus é que recebe o Espírito Santo. Esse nascer da vontade de Deus, esse entrará no paraíso celestial. Como filho de Deus, eu serei o seu pai e vós serão os meus filhos, Deus fala. E então, seguindo mais em frente aqui, a belezura de Lúcifer, né? Satanás. E veio, por fim, passou-se. Lá no Éden ele enganou a raça humana, preferindo a palavra do diabo do que a palavra de Deus. O homem peca, essa geração, em Êxodo 32 fala, essa geração é má, tem um coração perverso, deixa destruir essa nação, Moisés, e farei de ti uma nova nação. Mas não aconteceu devido à intercessão de Moisés. E então, essa raça humana, desde Caim, Enos, Sete, veio Noé, veio vindo em Abraão, veio vindo até chegar ali em Êxodo. Mais uma vez, Deus provou sua santidade e poder ao libertar os hebreus do Egito, mas veio o diabo enganando Datã, Abirã e Corã, dizendo:
fazei um bezerro de ouro. E Arão disse, quebra os nossos brincos, o ouro que tiraram do despojo do Egito, vamos fazer um bezerro de ouro. O sacerdote máximo que é Arão, conhecia a palavra de Deus, mas também sabia da idolatria. Ele fez um bezerro de ouro. O primeiro idólatra foi Arão. E aquela raça toda preferiram um bezerro, um gado, um animal que passa capim, no lugar de Deus. E Deus tirou o povo da terra, dizendo, não entrarão no meu descanso. Depois veio o anjo Gabriel, dizendo, Maria, em ti será gerado o Filho de Deus. Aí Jesus nasceu, Deus vivo aqui na terra. Pessoalmente provou que ele era Deus, ressuscitando mortos, caminhando sobre as águas, alimentando multidões. Ele provou. Mas os judeus insistiram, dizendo, matemos ele. Matemos o Filho de Deus. Eles sabiam que era Filho de Deus e o mataram para que Roma não tirasse o seu país, que até hoje está em jogo Israel. Não adianta buscar armamento, bomba atômica, não adianta buscar ajuda americana. Está escrito na Bíblia que Israel vai ser destruído pela palavra de Deus. Deus levantou aquele Hamas, aqueles demônios, porque Israel naquele dia estava numa festa rave. Um povo que se diz santo, recusa Jesus. Eles não aceitam o cristianismo lá, por isso o Hamas entrou e fez a cachaçinha e a guerra vai continuar. Estamos próximos do fim. O eixo da ditadura, Roma, a China, Rússia, Irã, Venezuela, esses países estão crescendo. Os americanos estão tentando dissuadir eles, mas está sendo difícil. E por fim, será destruída a terra. E não está longe esse dia. Não está longe. Depois eu vou continuar os estudos mais para frente, que já está dando tempo do time do meu vídeo. Eu vou explicar para vocês por que a raça humana detesta Jesus. Porque sereis odiados por causa do nome de Jesus. Para aceitar Jesus é preciso dinheiro. Os judeus falam Jesus é circuncisão. Porque Deus falou, circuncidais a capa do vosso coração, para que me entendam. Eles entenderam que era circuncidar a capa do pênis. Olha a mentalidade dos judeus, olha a mentalidade. Deus falou do coração, eles entenderam no órgão mais imundo do homem. Então Deus sempre quis ter união com o povo da terra, mas o povo da terra, instruído por Satanás, até as 7 cartas aqui que nós estamos na Laodiceia, quer dizer, democracia, a última carta está no fim. As 7 cartas que mandou foi assim, né? Primeiro foi Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e agora Laodiceia. A única que recebeu o elogio de Jesus foi de Esmirna. Esmirna é uma planta tipo melissa que esmagada salta um cheiro agradável. É um povo paupérrimo economicamente, não tinham nada, eram mendigos. Essa igreja, essa nação agradou Jesus. Do resto foi todos reprovadas. E a última reprovada, que é a nossa, que é a Laodiceia, é um nojo às igrejas de hoje. Jesus disse que agora fosse quente ou frio, mas são mornos. Vomitar. As igrejas do planeta Terra são a causa de vômito de Jesus. Vai vomitar esse povo, porque tem nojo desse povo. Fique na paz do Senhor aí. Lembrança aí, Luiz da Bahia, o amigo, o irmão, que não é meu amigo, é meu irmão, que comenta meus vídeos. Lola de São Paulo, o povo do YouTube. Não adianta buscar ajuda de políticos para libertar o Brasil. Não adianta buscar armamento, terrorismo, não adianta nada disso. Jesus tem o poder de desfazer as obras do diabo que estão sobre o Brasil. Somente Jesus, mais ninguém. No céu, na terra e debaixo da terra, Jesus tem todo o poder, cujo nome é sobre todo o nome. Somente Jesus é quem liberta, Ele é o libertador. Se clamarmos ao Cristo, Ele nos libertará. Mas a humanidade tem costume de confiar em político, confiar em congresso, eles confiam em todos os deuses errados. Somente Jesus, o único. E não é batalha nas ruas, encher a Paulista e aquelas lutas, não é nada disso. Jejum e oração nas montanhas. Um povo de jejum e oração, orando para Jesus intervir sobre o Brasil. Aí a mão dele virá e desfará as obras do diabo, o mal se desvanecerá como a fumaça desaparece no céu. Assim o Brasil será liberto pelas mãos de Jesus.
Ele é o libertador nosso. Vê se aprende vocês, crente, Malafaia, Michele Bolsonaro, Liga Evangélica, vê se aprende, a quem clamar não deu certo. Gritar, Jesus liberta o Brasil, somente Ele, não é Deus, não é o Espírito Santo, não é anjo, não é ninguém, somente Jesus é o libertador dos homens. Fique na paz do Senhor aí, até outro dia, se Deus permitir, que esse velho, cheio de falhas e defeito, continue dando uma palavra de Deus. Amém. Glória a Jesus. A paz do Senhor seja com todos aqueles que estão ouvindo a mensagem do Senhor Jesus. Eu quero ler aqui um salmo, o Salmo 5, da nossa Bíblia Sagrada. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Atende à meditação. Atende à voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Porque tu não és Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a maldade. Destruirás os que proferem a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus inimigos, aplana diante de mim o teu caminho, porque não há retidão na boca deles, o seu íntimo são verdadeiras maldades, a sua garganta é um sepulcro aberto, lisonjeiam com a sua língua. Declara os culpados, ó Deus. Caiam os seus próprios conselhos, lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se revoltaram contra ti. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente, porquanto tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo e cobrirás com a tua benevolência como de um escudo. Aqui esse salmo nos diz aqui, é o 5, no 5:3 diz assim: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. As nossas orações pela manhã, para que nós peçamos a bênção de Deus sobre nossas vidas, pedimos o livramento do nosso dia, nos nossos caminhos, pedindo a direção do Espírito Santo, pois Ele é quem pode nos guardar, não vai ser ninguém que vai te guardar, a não ser Jesus, o Espírito Santo te guardando e te conduzindo pelos seus caminhos. E no versículo 7, a palavra de Deus diz: mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, em temor me inclinarei. Porque nossa salvação, você tem que ter certeza da sua salvação, irmão. Não pela tua grandeza, não pelos teus feitos, mas pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós não temos nenhum merecimento, mas temos a certeza da nossa salvação através da misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fazemos nossa parte, obedecendo ao Senhor, seguindo os preceitos do nosso Senhor Jesus. Mas confia no Senhor Jesus, confie na misericórdia dele, não nos seus merecimentos. Pois só Jesus, a misericórdia dele é que nos guiará. Porque grande recompensa há, irmão, em servir ao Senhor. Porque ele é misericordioso para te livrar, te guardar. Apresenta-te ao Senhor, guarde a lei do Senhor no teu coração, pois ela que guia a sua vida. Ninguém pode fazer nada por você, amigos, parentes, são seus conhecidos, mas somente quem pode e está presente sempre com você é o nosso Senhor Jesus Cristo. Confia nele, na sua palavra, por grande é a misericórdia do Senhor Jesus, aqueles que confessam o seu nome e que o aceitam como Senhor e Salvador. E tenha certeza da sua salvação através da misericórdia do nosso Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor, irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.